né? A gente estava lá, isso é imagem exclusiva aí do, do Partido da Causa Operária, né? Ninguém foi aí, a polícia só foi e olhou, a imprensa não foi, né? Então, os dois garotos que foram assassinados aí na semana passada, né? Acho que um tinha 22, o outro 16, né? O Samuel e o Naui. Então, é importante aí colocar, né? Eles estavam andando de moto próximo à sede da fazenda. Isso não vai aparecer na Globo, não vai aparecer essas balas, um debate sobre a ocupação das terras, né? Sobre o que realmente está acontecendo, porque isso iria despertar o entendimento das pessoas. Né? E se as pessoas começam a entender que realmente existe, né, um conflito pela terra, que isso é uma coisa inevitável com a crise, né, do sistema, tudo, as pessoas vão começar a se manifestar, né? Então É. Né? E eu acho que colocar que a política, né, que essa é a política que a esquerda tem para esses casos, né? Ir lá e colocar a polícia, né? A gente vai discutir um pouquinho depois, né, que a ministra aí do Ministério dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, quer botar mais polícia lá, que ela pediu o envio da Força Nacional. Inclusive tem relatos, relatos não, denúncias, né? A gente vai publicar aqui que é assim, a força-tarefa passa para acuar os indígenas. E logo depois vem os pistoleiros mandando bala. É uma jogada ensaiada. No futebol seria uma tabelinha, né? Vem a polícia, e a gente sabe que os pistoleiros é formado por policial, né? Isso daí. Inclusive ali é muito evidente. Né? Não é uma suposição, não é uma tese que o partido está apresentando. Né? Isso é a própria polícia. Né? A própria investigação mostrou, né, os pistoleiros, inclusive os indígenas, que conseguiram pegar 3 pistoleiros lá, amarrar e entregar para a polícia, os 3 pistoleiros eram policiais. O PCO está lá dentro, junto com os índios, né, desde aí de junho, participando das atividades, né, ajudando inclusive para divulgar os ataques que eles vêm sofrendo, né, a, aí dos pistoleiros, coisa que não sai na imprensa, né? Você vê que é coisas para se colocar, né? A imprensa golpista se solidariza em alguns casos, né? Que a gente vai discutir aqui, como no caso dos Yanomamis, que tem um interesse aí por trás, né? De divulgar essas informações. Mas no caso dos Pataxós, é um silêncio total. Né? E quando fala, coloca de uma maneira para atacar os Pataxós. Então, tem essa ofensiva aí, né? Outro, acho que é importante colocar aqui, que foi colocado depois dessa crise, aquela foi criado aí um gabinete, uma força-tarefa, né, formado aí por integrantes do governo, polícia civil e polícia militar, para ir lá e pacificar a região. Em geral, essa é a resposta que a esquerda tem. Né? E nesse acompanhamento, no trabalho que a gente vem fazendo lá, a gente viu, inclusive, de depoimentos, né, dos próprios índios, de liderança. Agora a gente pode falar que é a esquerda porque já está no governo, né? Exatamente. Não dá para falar que é a direita. Que é o Bolsonaro, né? Não, não. A força-tarefa foi colocada lá. Uma boa parte dos índios foram contra, né, a força-tarefa. Uma parte achou que ia resolver. Mas o que a força-tarefa está fazendo? Indo lá e reprimindo os índios. Você vai lá, inclusive é uma maneira de retaliação, né? Os índios hoje estão pedindo a saída da força-tarefa, né? Ou no mínimo fazer que eles colocaram lá, que a gente ouviu também, que eles tinham que fazer uma rotatividade de policiais, porque os policiais novos que vêm de outras regiões se corrompem rápido pelos latifundiários. A única coisa que a polícia está fazendo é indo para cima dos índios pataxós. Teve casos, inclusive, que a polícia fez bloqueio e começou a tomar moto, né, que é essas motos, para quem
não está muito acostumado com a roça. A roça, os carros são uns pau velho, né? Aqueles carros antigos, sem placa, caindo aos pedaços, pneu careca, sem capacete. Isso na zona rural é uma coisa muito comum. Tipo. Então a polícia se aproveitando disso daí para retaliar, né? Porque é como os índios se movimentam, né? Em carros aí que está no mínimo com o documento atrasado, com o farol queimado e o pneu careca. A força-tarefa, em vez de investigar, ir atrás, né, onde todo mundo sabe que estão os latifundiários, estão os pistoleiros, as armas e tal. A polícia vai para cima dos índios e faz esse tipo de coisa. Né? Invade as casas, toma os carros, né? Toma os materiais dos índios se defender. Inclusive tem casos de até ir lá e pegar a espingarda velha de caça, né? Uma espingarda que tem mais tétano do que qualquer outro tipo de coisa, aquelas garruchinhas bem velhas que só serve para caçar, e a polícia vai lá e toma esse tipo de coisa. Então, assim, ó, com a força-tarefa lá, agora eu gostaria que a produção passasse aí o primeiro, uma casa metralhada aí dentro da onde ocorreu, né, o assassinato dos 2 garotos. Aí, ó, essa é a sede da Fazenda Condessa, né, onde os 2 garotos foram assassinados. Isso daí uma semana antes. Né, a gente estava lá, isso é imagem exclusiva aí do Partido da Causa Operária. Né? Ninguém foi aí, a polícia só foi e olhou, a imprensa não foi. Né? Então, os latifundiários entraram aí. A sorte é que os índios conseguiram fugir, né, entrar no mato. Mas se quiser ir passando essas imagens, aí, ó, a boa parte aí eram balas de fuzil que inclusive perfuraram a parede aí a fachada do andar de cima da casa. Pode ir passando aí, ó, a porta. Era bala de .40 e fuzil. Aí, ó, numa cama, se tivesse alguém deitado, onde ricocheteou aí o tiro das polícias. Aí era a casa do caseiro da fazenda. Né? Ainda bem que não tinha ninguém lá. Aí a placa aí. Não pode mexer em nada, né? Você vê como ele é bem ambientalista. Não pode mexer com os animais, nem nos ninhos dos passarinhos, coitados. Pode mexer, mas em compensação, o dono da fazenda vai lá e contrata. Essa daí já é outra. Aí, essa é outra. Se quiser passar, só para. Pode passar esse daí, produção. Esse daí, ó, inclusive a gente não mostra muito a fachada. A gente também foi lá num local, num distrito pertinho dessa Fazenda Condessa. Essa é outra casa que foi metralhada aí, que os pistoleiros, em plena luz do dia, né, junto com o dono da fazenda, foram aí na casa, eles se enganaram, né, e foram na casa da onde o cacique morava. Né? Só que eles se enganaram e foi na casa do vizinho. Então aí a casa do vizinho que foi metralhada, em plena luz do dia, né, aí o projétil, que entrou na casa, né, como eu falei aqui, perfurou as paredes, as portas e tudo. E isso com a força-tarefa lá dentro. Os relatos que a gente tem os relatos que a gente tem e que particularmente a gente viu, né, que os pistoleiros andam lá sem, inclusive, se esconder nada. Né? Eles não tampam nem a cara, para vocês terem uma ideia. Né? O pessoal sabe quem é, mas a força-tarefa sequer foi dentro da fazenda onde os pistoleiros estão, que é a Fazenda Brasília, né, um latifúndio aí que tem alguns milhares de hectares aí dentro da terra indígena, e que é o dono mais violento, né, junto com esse gaúcho e outros aí que estão organizando a pistolagem aí dentro do negócio, dentro da terra indígena. Então, assim, essa situação é muito grave. E, além de denunciar, é uma coisa... Quais medidas, né, deveriam ser tomadas aí para essa situação? Acho que o Marcelo até pode comentar aí um pouco dos guaranis, mas, assim, a medida que foi tomada aí para a situação, criou-se um gabinete de crise, né, para acompanhar o caso, gabinete de crise faz reuniões online, né, aquela coisa só para inglês ver. E a Sônia Guajajara pediu a Força Nacional para ir no local. Não vou nem citar aqui, quer dizer, nem falar muito aqui, que
faz alguns anos, uns 2, 3 anos, que a Força Nacional foi para lá justamente para reprimir o MST, né? Então, a Força Nacional, formada de policiais civis e militares, não vai lá, né? Como a gente sabe, o governo não tem controle, né, do comportamento aí dos policiais. A gente sabe muito bem que a Força Nacional vai lá para reprimir mais os índios, né? Então, a política, a gente vem discutindo bastante. Qual que é a política da esquerda, né, para essa situação? Nenhuma. Quer dizer, é uma política de mais repressão contra os índios.